2 Crônicas capítulo 27. Tinha Jotão 25 anos de idade quando começou a reinar e 16 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jerusa, filha de Zadoque. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Uzias, seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor, e ainda o povo se corrompia. Ele edificou a porta alta da casa do Senhor e edificou muito sobre o muro de Ofel. Edificou cidades nas montanhas de Judá e edificou nos bosques castelos e torres. Ele também guerreou contra o rei dos filhos de Amon e prevaleceu sobre eles, de modo que os filhos de Amon, naquele ano, lhe deram 100 talentos de prata, e 10.000 coros de trigo, e 10.000 de cevada. Isso lhe trouxeram os filhos de Amon também no segundo e no terceiro ano. Assim se fortificou Jotão, porque dirigiu os seus caminhos na presença do Senhor, seu Deus. O resto, pois, dos atos de Jotão, e todas as suas guerras, e os seus caminhos, eis que tudo está escrito no livro da história dos reis de Israel e de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e 16 anos reinou em Jerusalém. E dormiu Jotão com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi, e Acás, seu filho, reinou em seu lugar. Isaías capítulo 9. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu, nos primeiros tempos, a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas, nos últimos, a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra de morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo e a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na cefa e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feriu os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído e as vestes que rolavam no sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e da paz, não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. O Senhor enviou uma palavra a Jacó, e ela caiu em Israel. E todo este povo saberá, Efraim e os moradores de Samaria, que, em soberba e altivez de coração, dizem: os ladrilhos caíram, mas com cantaria tornaremos a edificar. Cortaram-se as figueiras bravas, mas por cedros as substituiremos. Portanto, o Senhor suscitará contra eles os adversários de Rezim e instigará os seus inimigos. Pela frente virão os sírios, e por detrás, os filisteus, e devorarão a Israel com a boca escancarada, e nem com tudo isto se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Contudo, este povo não se voltou para quem o feria, nem buscou ao Senhor dos Exércitos. Pelo que o Senhor cortará de Israel a cabeça e a cauda, o ramo e o junco, em um mesmo dia. O ancião e o varão de respeito são a cabeça, e o profeta que ensina a falsidade é a cauda. Porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são guiados são devorados. Pelo que o Senhor não se regozijará com os seus jovens e não se compadecerá dos seus órfãos e das suas viúvas, porque todos eles são hipócritas e malfazejos, e toda a boca profere doidices. Com tudo isto não se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Porque a impiedade lavra como um fogo, ela devora as sarças e os espinheiros, sim, ela se ateará no emaranhado da floresta, e subirão ao alto espessas nuvens e fumaça. Por causa da ira do Senhor dos Exércitos, a terra se escurecerá, e será o povo como pasto do fogo, ninguém poupará o seu irmão. Se cortar da banda direita, ainda terá fome, e, se comer da banda esquerda, ainda se não fartará, cada um comerá a carne de seu braço. Manassés a Efraim, e Efraim a Manassés, e ambos eles serão contra Judá. Contudo isto não se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Isaías capítulo 10. Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que escrevem perversidades, para prejudicarem os pobres em juízo,
e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, e para despojarem as viúvas, e para roubarem os órfãos. Mas que fareis vós outros no dia da visitação e da assolação que há de vir de longe? A quem recorrereis para obter socorro e onde deixareis a vossa glória? Sem que cada um se abata entre os presos e caia entre os mortos. Com tudo isto a sua ira não se apartou, mas ainda está estendida a sua mão. Ai da Síria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como o bordão nas suas mãos. Enviá-la-ei contra uma nação hipócrita e contra o povo do meu furor lhe darei ordem, para que lhe roube a presa, e lhe tome o despojo, e o ponha para ser pisado aos pés, como a lama das ruas. Ainda que ele não cuide assim, nem o seu coração assim o imagine, antes, no seu coração, intenta destruir e desarraigar não poucas nações. Porque diz, não são meus príncipes todos eles reis? Não é Calno como Carquemis? Não é Amate como Arpade? E Samaria, como Damasco? A minha mão alcançou os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. Porventura, como fiz a Samaria e aos seus ídolos, não o faria igualmente a Jerusalém e os seus ídolos? Por isso, acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então, visitarei o fruto do arrogante coração do rei da Síria e a pompa da altivez dos seus olhos. Porquanto disse, com a força da minha mão fiz isto e com a minha sabedoria, porque sou inteligente, eu removi os limites dos povos, e roubei os seus tesouros, e, como valente, abati os que se sentavam sobre tronos. E achou a minha mão as riquezas dos povos como a um ninho, e, como se ajuntam os ovos abandonados, assim eu ajuntei toda a terra, e não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca, ou murmurasse. Porventura, gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele? Ou presumirá a serra contra o que puxa por ela? Como se o bordão movesse aos que o levantam ou a vara levantasse o que não é um pedaço de madeira. Pelo que o Senhor dos Exércitos, fará definhar os que entre eles são gordos e, debaixo da sua glória, ateará um incêndio, como incêndio de fogo. Porque a luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo, como labareda que abrasa e consuma os seus espinheiros e as suas sarças em um dia. Também consumirá a glória da sua floresta e do seu campo fértil, desde a alma até ao corpo, e será como quando desmaia o porta-bandeira. E o resto das árvores da sua floresta será tão pouco, que um menino as poderá contar. E acontecerá, naquele dia, que os resíduos de Israel e os escapados da casa de Jacó nunca mais se estribarão sobre o que os feriu, antes, se estribarão sobre o Senhor, o Santo de Israel, em verdade. Os resíduos se converterão, sim, os resíduos de Jacó, ao Deus forte. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só o resto dele se converterá, uma destruição está determinada, transbordando de justiça. Porque determinada já a destruição, o Senhor Jeová dos Exércitos a executará no meio de toda esta terra. Pelo que assim diz o Senhor Jeová dos Exércitos, não temas, povo meu, que habitas em Sião, a Assíria, quando te ferir com a vara e contra ti levantar o seu bordão, à maneira dos egípcios. Porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira, para os consumir. Porque o Senhor dos Exércitos suscitará contra ele um flagelo, como a matança de Midian junto à rocha de Oreb e como a sua vara sobre o mar, que contra ele se levantará, como sucedeu aos egípcios. E acontecerá, naquele dia, que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo, do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Já vem chegando a Aiate, já vai passando por Migron e, em Micmas, lança sua bagagem. Já vão passando, já se alojam em Geba, já Ramá treme, e Gibeá de Saul vai fugindo. Clama alto com a tua voz, ó filha de Galim. Ouve, ó Laís. Ó tu, pobre Anatote. Já Madmena se foi, os moradores de Gebim vão fugindo em bandos. Neste mesmo dia, parará em Nobe, acenará com a sua mão ao monte da filha de Sião, o outeiro de Jerusalém. Mas eis que o Senhor Jeová dos Exércitos desbastará os ramos com violência, e os de alta estatura serão cortados, e os ativos serão abatidos. E cortará com o ferro a espessura da floresta, e o Líbano cairá pela mão de um poderoso.
Isaías capítulo 11. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade, o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro, e o filho de leão, e a nédia e a ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como o boi. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E acontecerá, naquele dia, que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Porque há de acontecer, naquele dia, que o Senhor tornará a estender a mão para adquirir outra vez os resíduos do seu povo que restarem da Síria, e do Egito, e de Patros, e de Etiópia, e de Elão, e de Sinar, e de Amate, e das ilhas do mar. E levantará um pendão entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá congregará desde os quatro confins da terra. E desterrar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão desarragados. Efraim não invejará Judá, e Judá não oprimirá Efraim. Antes, voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente, juntos, despojarão os filhos do oriente, em Edom e Moabe lançarão as mãos, e os filhos de Amon lhes obedecerão. E o Senhor destruirá totalmente o braço de mar do Egito, e moverá a sua mão contra o rio com a força do seu vento, e, ferindo, dividi-lo-á em 7 correntes, que qualquer atravessará com calçados. E haverá caminho plano para os resíduos do seu povo que restarem da Síria, como sucedeu a Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Isaías capítulo 12. E dirás, naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque, ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolaste. Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. E direis, naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos e contai quão excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, saiba-se isso em toda a terra. Exulta e canta de gozo, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti.